que eu passei pelo processo de deserto e eu consegui me restaurar, me reconstruir, me tornar quem eu sou hoje, né? Eu me descobri como mulher, como pessoa, né? Descobri a minha identidade verdadeiramente, né? Quem eu era no Senhor e quem eu era para Deus, né? E quem Ele era na minha vida. Então, como eu não sou diferente de você, primeiramente você se inscreve aqui no canal, clica no sininho da notificação, você que tá chegando aqui agora. E eu passei por aquele processo, né, dolorido, de sofrimento, de fundo do poço, ai meu Deus, né, parece que eu vou morrer, né, e aí a gente passa pelo questionamento, pelas perguntas, de não ver as coisas acontecer, você tem que liberar, deixa ir, né, e a gente quer aprender, a gente quer manter, a gente quer controlar. E eu naquela época eu não entendia que eu estava passando pelo deserto porque era propósito de Deus. Eu achava que Deus estava me punindo, né, que Deus era ruim comigo. E o tempo foi passando e eu fui quebrando a cabeça porque eu não conseguia ouvir a Deus, né? Foi uma época que eu mais me joguei no Senhor, que eu mais orei, que eu mais busquei, que eu mais jejuei, mas foi a época também onde eu mais sofri pela minha desobediência, de querer fazer as coisas do meu jeito, achar que a felicidade ela se resumia a um homem, a um casamento, a alguém. E aí quando os anos foram passando e eu comecei a ver que eu estava na estaca zero porque eu murmurava muito, né? Eu não conseguia me ver sem aquela pessoa, eu não conseguia me ver em outro contexto de vida. E aí eu comecei a ocupar meu tempo, né? Eu falo isso que quando eu criei o projeto Floresça, né? Que é o Floresça no Deserto, que eu comecei a me reconstruir nesse processo. Eu criei estratégias para mim poder sair do deserto. Fui tirar minha carteira, né? Eu fui ocupar meu tempo, porque a mulher quando ela... Na época eu tava grávida, né? Então quando a mulher ela tá ali naquele processo de fim de gravidez, você tá muito sensível, frágil, carente, né? E você ainda passar por tudo aquilo sozinha, né? Então quando eu ganhei, eu me senti ali muito cabisbaixa, muito sem autoestima, né? Muito perdida, né? Com um bebê recém-nascido, aquele turbilhão de problema, confusão. E aí o tempo foi passando e aí eu pude ver que do meu jeito não estava funcionando, que do meu jeito as coisas não iam mudar. E aí eu ouvia muito, para você sair do deserto, você tem que, né, ter o seu casamento restaurado, para você sair do deserto, né, isso, aquilo. E aí eu pude ter as minhas experiências. Eu costumo dizer que não existe experiência melhor do que a sua própria experiência, do que as suas experiências com o Senhor e do que as suas experiências no seu deserto. Porque às vezes a gente quer ouvir testemunho, quer ser edificada por outras pessoas, porque a gente quer ter aquele testemunho idêntico a outra pessoa. E quando Deus está querendo fazer algo diferente e especial na tua vida. E cada pessoa, ela tem um propósito específico no tempo de deserto. E cada história é uma história. Você vê que é tão interessante que o inimigo ele não é criativo, as histórias elas se repetem. Você vai ouvir muitas mulheres com a mesma história, porque ele me traiu, porque ele me abandonou, né? Porque ele arrumou um amante, porque ela me traiu. Por quê? Hoje em dia, né, eu costumo falar que o que tem de bom nas redes sociais, que elas nos trazem algo, a tecnologia nos ajuda muito a divulgar o evangelho, né, ajudar pessoas, ela também destrói muitos lares e muitos relacionamentos. Então o casamento hoje está muito banalizado, né? Você vai falar de casamento até que a morte separa, as pessoas pensam que você tá doida, não deu certo, separa. Elas não conseguiram manter o princípio da aliança, né, que é um princípio que ele é irrevogável, a aliança que você manteve no seu casamento. E aí nesse processo de deserto eu pude entender que eu tinha feito de tudo, né? Que quando eu já tinha feito de tudo, não deu certo, minha tática não tinha dado certo, eu tinha que entregar para Deus. E Deus sempre falava comigo que Ele tinha algo especial na minha vida, que o trabalhar era comigo. E aí o tempo foi passando e eu fui começando a fazer coisas novas, buscando em Deus, me restaurando, me reconstruindo, né? Porque sem Cristo você não consegue se reconstruir. E aí eu coloquei algo na minha cabeça que todo aquele erro que eu tive, né, eu me envolvi em outro relacionamento, né, quebrei a cara, né, agi de forma imatura, de forma insensível, né, sem ouvir a voz. E mesmo assim eu costumo falar que pela misericórdia de Deus, Deus ainda ouvia as minhas orações, né, porque eu dali naquele erro, o Senhor estava falando comigo, não é isso que eu tenho pra você. Eu primeiro quero tratar o teu coração, eu quero curar as suas feridas. E eu tinha muitas feridas, porque toda separação ela traz muitas feridas, né? E eu precisei ser curada daquelas feridas, eu precisei ser tocada pelo Senhor verdadeiramente,
E como eu comecei a conhecer a Deus verdadeiramente, quando eu descobri a mulher que existia na minha vida, que era eu mesma. Eu comecei a me amar, me valorizar, né? E que minha vida não podia se resumir a um relacionamento a uma pessoa que não queria. Que na verdade quem tinha ganhado era eu, que tinha ficado no deserto e que estava ali com a vida com o Senhor. Porque eu falo isso, você não pode perder a Cristo, que você perder após ou durante, né? Não vai te fazer falta, porque Deus ele vai te preencher. Sabe aquele vazio que você sente, né? Quando tudo se perde, tudo se desmorona? É Deus que vai preencher, é Deus que vai dizer pra você assim, olha minha amada, minha linda, minha filha, eu tô aqui, né, se enxergue. E eu comecei a me enxergar, né, aí eu comecei a ver que eu tinha valor, né, que eu tinha amor próprio, que quem tinha perdido é quem foi embora e não quem ficou, que no caso era eu. Eu comecei ali a me passar por um processo, né, de uma identidade muito firmada em Deus, uma identidade com princípio, com valor, né, de eu realmente olhar e falar, Deus, o Senhor tem que ser o centro da minha vida. E aí quando a gente vai falar com a pessoa assim, né, dos meus atendimentos que eu falo, você precisa de Cristo, você precisa de Deus, a pessoa fala, não, eu quero meu marido de volta, eu não quero saber de Cristo, eu quero saber do meu marido de volta. E aí eu fico vendo o seguinte, né, como que alguém não coloca o Senhor na tua vida como tudo, como prioridade. Ela acha que um homem, uma pessoa, um relacionamento vai preencher aquele vazio, né? Muita gente fala assim, eu não consigo ficar sozinha, eu não consigo passar minha vida sozinha. Tem até uma síndrome aí que eles falam de ninho vazio, né? Então eu penso que a sua melhor companhia primeiramente é o Senhor e segundo é a sua companhia. Se você não tem prazer de estar com você, com a sua companhia, você nunca vai ter uma identidade firmada, né? Porque quando você está só, né, com você mesmo, você se retrata, você olha pra dentro de si e você acaba tendo uma reflexão de quem você é, né? Das coisas que você precisava deixar, né? Quantas coisas que a gente carrega durante a nossa vida inteira que a gente tem que abandonar. E no tempo de deserto é um tempo onde você deve abandonar, né, aquilo que ficou velho, que não depende de você, né? Entenda que muitas coisas, elas vão depender da sua postura e do seu posicionamento, né? Você colocar o Senhor como prioridade, orar a Deus para Deus trazer paz no seu coração diante de tantas decisões que você precisa tomar. Mas se você não entender que o deserto ele veio para tratar da tua vida, para te reconstruir, né? Te transformar numa outra pessoa. Eu falo que quando eu saí do deserto, foi o meu processo mais feliz da minha vida, porque eu tava bem, eu tava vivendo meu chamado, né? Tava me reconstruindo. Cara, eu me olhava no espelho e falava, nossa, que mulher linda, maravilhosa, isso é amor próprio, valorização, né? Eu sabia quem eu era, que Deus tinha o melhor pra mim, porque Deus tem o melhor pra você, né? Deus não vai te devolver ou te entregar migalhas pra você continuar no sofrimento. O sofrimento, ele faz parte da vida do cristão, né? O deserto, ele faz parte, mas não é que você vai morar no deserto, se acomodar com o deserto, né? E quando você bate cabeça e quer fazer do seu jeito, né? Porque tem que ser assim, tem que ser assado, porque eu não vivo sem a pessoa, você vive sim, e vou dizer pra você que você vive até melhor, porque eu fui muito mais próspera, honrada no tempo de deserto. Deus começou a fazer coisas na minha vida que eu nunca imaginei viver, né? Eu comecei a ser honrada pelo Senhor. Sabe assim, quando você tá bem, em paz, né? Eu pude desfrutar, eu tava com um bebê pequeno, eu falei, nossa, a infância dele eu jamais vou perder, porque eu tô aqui acompanhando, né? Eu tô aqui vivendo, eu tô aqui, né, aproveitando todo esse momento que ele vai passar. Eu, na época, fui viajar, fui passear, fui fazer tantas coisas pra ocupar meu tempo, fui ver que eu existia, né? Que eu tinha valor, né? E não dava pra ficar naquele estágio de sofrimento, e ali Deus começou a me honrar. Então assim, muitas vezes Deus ele quer te honrar, ele quer te abençoar, ele quer te fazer prosperar em meio a esse caos, ele quer te mostrar que você existe, que você tem valor, mas você não se permite, né? Você não deixa, você continua insistindo em algo que Deus já falou pra você, aplica o deixa ir, libera, assim como o filho pródigo que foi, né, que o pai apenas entregou, né? Eu costumo falar que o amor é livre, né? O amor ele é decisão, mas o amor é livre. Quando você ama alguém, você libera, você entrega, porque você sabe que Deus está no controle da sua vida, né? Deus nunca perdeu o controle da sua vida. Deus sempre está no controle da sua vida em meio a todo o caos que você vive. E tem algo de bom em tempos de caos. Eu sempre tiro algo de bom nos meus dias ruins, daquilo que há de ruim. Eu vou te falar que eu tiro mais algo de bom nos meus dias ruins do que nos dias bons, né? Eu sempre tiro um aprendizado, uma mudança que tem que acontecer, né? Deus sempre me dá uns start, olha, precisa mudar nisso ainda, né? Vamos trabalhar o fruto do Espírito, minha linda, que tem muita coisa ainda que você ainda precisa ser tratada. E eu tô sempre falando, Deus trata, trabalha, né? Então nós estamos nesse processo, é um processo de construção. E a minha saída do deserto foi quando eu comecei a olhar pra mim e me enxergar e dizer, eu tenho valor.
Deus me deu identidade, eu tenho valor, né? Então, que você fique com essa palavra, que Deus te abençoe. Grata também pelo carinho de vocês, tantas mensagens lindas que vocês têm me deixado lá no Instagram. Pra você que quer receber meu atendimento, do atendimento online, um acompanhamento, você precisa me seguir no Instagram, lá no direct, né? Me chama lá, que eu também tô tirando dúvidas lá no direct. Vou deixar aqui na descrição do vídeo pra você que quer mais informações. Que Deus te abençoe.